Boa noite, todo mundo. Estamos aqui ao vivo para falar sobre a história do AT, aguardando o, o meu colega Kleber para poder entrar também com a gente. A ideia é fazer umas lives para iniciar um percurso onde o. Vamos lá. Eu acenei para o Kleber. Vamos ver se ele entra. Iniciar um percurso de. Vamos, peraí, gente, vamos deixar ele entrar. Aqui. Aqui. E aqui. Então, iniciar um percurso desse canal, principalmente ligado ao. Oi, Kleber, boa noite. Boa noite. Estava aqui já iniciando, falando para o pessoal desse canal que você é copartícipe dele, à medida que você está inaugurando, inclusive, essa live. Cúmplice meu. Um canal dentro da comunidade Seratê, lá no. Como que chama aquilo lá? Aquele lugar? No Telegram. Então, também estou convidando já todo mundo a se inscrever lá para ir participando de tudo que a gente for realizando. Então, assim, de cara, como o assunto agora é a história do acompanhante terapêutico, aqui no Brasil e no universo conhecido, vou passar a palavra para você, Kleber, para você se apresentar e começar a conversar com a gente, com todo mundo que está aí, querendo saber um pouco sobre como é que começou essa atitude clínica de todos esses seres humanos que, uma vez preocupados, né, em cuidar de outros, desenvolveram isso que veio se chamar acompanhamento terapêutico. Então, por favor. Muito bem, obrigado, Arthur, José, o pessoal do Humanitas, né, pelo convite de estar aqui com vocês, conversando sobre a história do AT. Vão haver várias outras conversas, né, durante a semana, mas é importante, né, essa primeira começar com a história do AT. Bom, só falar então um pouco, me apresentar, né? Meu nome é Kleber Duarte Barreto, eu estou nesse campo do acompanhamento terapêutico desde do milênio passado, 1988, né? Hoje em dia eu sou supervisor do estágio em acompanhamento terapêutico na Unip, né, na Universidade Paulista, que é uma opção de estágio no 5º ano, na formação em psicologia, né? Um estágio que existe desde 98. É uma opção no estágio que existe desde 98. Mas vale a pena, assim, contar um pouco. Existe aquilo que se costuma dizer, assim, uma pré-história do acompanhamento terapêutico, uma história do acompanhamento terapêutico, né? A gente tem figuras, né, que muitas vezes a gente vê, né, nos trabalhos, nos debates, referências a certas figuras históricas onde se reconhece algo muito semelhante ao que hoje a gente chama, né, a gente denomina de acompanhamento terapêutico. Então, existem trabalhos que fazem referências, né, à experiência da Madame Sécheraye, uma psicanalista suíça, né, que faz lá um trabalho com uma paciente esquizofrênica, né, um diagnóstico de esquizofrenia, e o trabalho dela, né, que foi publicado pela paciente, né, existe um trabalho que ela escreve depois do processo terapêutico, processo psicanalítico,
temos referência ao Minkowski, né, um psiquiatra russo-francês, né, trabalha numa perspectiva fenomenológica, que ele vivia também, né, às vezes chegou a morar na casa do paciente. Tem referências a certos trabalhos do Winnicott, né, que também faz todo o manejo lá do placement, de colocar a pessoa num lugar durante a Segunda Guerra Mundial. Então tem essas referências, tem esse autor que o Arthur mencionou, né, o Tosquelles, né, toda uma experiência desse arranjo de cuidado, né, mas fundamentalmente, né, o AT tem a ver com essa possibilidade de cuidar de um cuidado muito próximo. Então, a gente pode, né, ir voltando, encontrando exemplos, né, na história do ser humano, na história do homem. E o que a gente tem é que, no campo de um tratamento, né, o que vai surgindo, que hoje a gente chama como AT, que a gente reconhece mais, né, uma história que a gente tem um pouco mais de conhecimento, é o trabalho, né, no campo da psiquiatria, da reforma psiquiátrica, né, as contribuições do Basaglia, de todo o movimento da comunidade terapêutica, do movimento inglês, de o questionamento de um certo modelo de tratamento, né, que às vezes se questiona se era um tratamento psiquiátrico, e que vai aparecendo essa figura que vai tendo uma proximidade muito grande, né, com aquela pessoa que sofre, que está tendo uma crise, que, né, está saindo de uma crise. Então vai ter referências, né, à figura do assistente psiquiátrico, né, do auxiliar psiquiátrico no Rio Grande do Sul, do assistente psiquiátrico no Rio de Janeiro, né, vai surgindo lá no Rio Grande do Sul essa figura, né, que a gente tem no Brasil. Na Argentina vão surgindo figuras, né, que num determinado momento vai se chamar, né, final da década de 60, 70, de amigo qualificado, que daí é rebatizado num determinado momento, por lá uma série de razões, que se denomina acompanhante terapêutico. Sobre o amigo qualificado, eu fui atrás da palavra e me surpreendi que amigo vem de amicus, do latim, que quer dizer diretamente, assim, um pulo direto, aquele que gosta de amar. Amigo é o que gosta de amar. Então, talvez aí mudar, né, para acompanhamento terapêutico, para não confundir essa vontade que o AT deveria, ou acaba cultivando, né, de gostar tanto do outro ser humano, no sentido da preocupação com ele. Enfim, só pegar o gancho do amigo qualificado que você comentou. Sim. E que mesmo no campo do AT, né, há essa nova denominação, né, mas nunca se deixou, vou dizer, esse é um debate contínuo no campo do acompanhamento terapêutico, né, a questão do amigo, da amizade, né, isso não se encerrou. E ainda bem, né, nunca se encerrará essa questão do amigo, né, da amizade. Alguns vão defender que isso é problemático, né, não pode, né, amizade fala de uma simetria onde não existe essa simetria, onde não deveria existir simetria, né? Outros vão dizer que não, que, né, tem que ser simétrico, sim, é possível um trabalho, né? A dimensão terapêutica ela se dá em simetria, não é necessário uma assimetria. E é isso, né? Nos últimos anos tenho acompanhado um pouco, né, o trabalho, o pensamento do Gilberto Safra, que vai, né, ter uma interlocução com filósofos russos, né,
E lá na Rússia tem pensadores que vão falar, né, da amizade como uma pré-condição da existência humana. Então, a amizade aí, né, não seria nem vontade de amar, né, não estaria nem vontade, ela está dada, né? Quer dizer, ela é condição para a existência. Então, teve um congresso, um simpósio, eu acho, que eu cheguei a perguntar para o Safra que se tinha muito prurido academicamente, uma vergonha, um cuidado muito extremo de não se usar a palavra amor como uma denominação para que banhasse a prática, né, da atitude do terapeuta para com o paciente ou da atitude de um ser humano interessado por outro no sentido de uma ajuda. Uhum. E eu lembro muito bem, a resposta calou para mim, na provocação que eu fiz, na pergunta ali, que ele disse assim, está na hora da academia perder a vergonha e se dar mais o direito de usar as palavras adequadas. Sim, Então, vai bem de sim. encontro, né, a essa É. questão. O problema é saber entender isso de uma maneira sóbria, né? De uma maneira de bom senso, de uma maneira de não... É que muitas vezes a questão do amor, a questão da amizade, né? Quer dizer, quando a gente ouve, muitas vezes quando se usa, né? A referência é um sentimentalismo, né? É um sentimentalismo, é uma concepção, né? Que esse é um problema nosso, né? Da grande parte das pessoas atuando na área do acompanhamento terapêutico são de uma formação em psicologia. Não é só, mas é a maioria. E essa formação em psicologia, a gente tem de ver, perceber tudo, né? Compreender tudo como psicológico. Então, a amizade é psicológica, o amor é psicológico, existem dimensões da amizade e do amor que transcendem, que estão em outras bases. Então, é problemático o diálogo, às vezes não existe, mas tem-se aí um desafio. Eu sou de um certo pedaço né, do campo do acompanhamento terapêutico, que né, estou aí com esse desafio da gente ir fundamentando essa prática dentro dessa perspectiva, né, onde a amizade é uma condição para que aquilo exista. Né? Eu conto lá no livro, né, que foi o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, que no trabalho com um acompanhado, né, depois de alguns anos, eu levo um. É, essa é a dissertação de mestrado. Eu levo um susto, porque eu me vejo assim que, bom, levou alguns anos e a gente estava numa experiência que eu percebia como uma amizade qualificada, né? A Mas dissertação que do Kleber, tangenciava gente, essa dimensão. tem um título, Andanças com Don Quixote e Sancho Panza pelos campos da transicionalidade, relatos de um acompanhamento terapêutico. É, E é um trabalho que marcou, né? Porque aí fica implícito que o Sancho Panza é um dos primeiros acompanhantes terapêuticos do Don Quixote, no caso. é. Mas é isso, é interessante, porque a história deles, né? Está na dissertação também, depois virou livro, ou quem vai ler lá o Cervantes, né? Original, é muito bonito ver a história dos dois, né? A história, que é essa questão do cuidado, né? Vamos dizer, ela vai circulando entre eles, né? Entre Sancho Panza e o Don Quixote também ajuda, cuida, né, do Sancho. E Lá na parte... depois uma coisa que não está, né, na discussão, mas relendo o Cervantes, né, uma coisa que me escapou é assim, a amizade entre o Rocinante e o Russo, o cavalo do Don Quixote e o burro do Sancho Panza, né? Bonito de se ver o que acontece, né, ali. E aí eu vou puxar um detalhe, talvez para a gente ir aprofundando o que é mesmo do que nós estamos falando. Na página 28
tem um diálogo pequeno que ele fala assim, ó, olha só, isso era de razão, respondeu Sancho, porque segundo vossa mercê diz, mais perseguem as desgraças os cavaleiros andantes do que os seus escudeiros. E aí o Dom Quixote responde para ele, enganas-te, porque lá dizem, quando caput dolete, etc., aí tá. Eu cá não entendo outra língua senão a minha, respondeu Sancho Panza. E o Dom Quixote fala para ele, quero dizer, quando dói a cabeça, todos os membros nos doem. E assim, sendo eu o teu amo e senhor, sou a tua cabeça, e tu és parte de mim, visto que és o meu criado. E por esse motivo, o mal que me toca ou me tocar há de doer em ti e a mim o teu. Acho que esse trechinho revela bem o que deve acontecer nessa simetria que você estava comentando agora há pouco, né? Sim. Eu lembro uma prática ligada ao budismo, que eles chamam de Tonglen, no budismo tibetano, onde o xamã deve respirar o sofrimento do seu paciente, aquela pessoa que ele está tratando, trabalhar dentro de si esse sofrimento e devolver como alegria, como cura. Né? Mas aí já estou levando ao extremo, né? Muita responsabilidade para meros mortais como nós. Mas ser amigo de alguém talvez não seja um desafio tão grande, né? Como virar um xamã, seja lá de que ordem. Mas, de alguma forma, o processo de transformação, o processo terapêutico, né, é essa possibilidade de viver, de estar como de viver, de ser afetado por aquilo e, de alguma forma, poder elaborar, transformar, né, em algo diferente, mais simbólico ou, né, um destino, um sentido outro. Que tenha o destino de uma libertação, né? Né? Não importa o quanto aprisionado aquele ser humano está experimentando a vida dele, se esse encontro amigo oferece a ele a possibilidade dele se libertar daquilo e pôr a vida para rodar, né? Para rodar não em si mesmo assim, mas para rodar no sentido de um desenvolver, né? Claro. Bom, sem dúvida. Nós estamos aqui conversando e aguardando que quem está ouvindo, se está inspirando algumas questões, mande para nós perguntas, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. Mas a ideia mesmo é voltar para o... Nós desviamos um pouco, né? Eu puxei o assunto para vamos dizer, para tentar descrever onde está a essência desse trabalho, né? A ideia não é tanto essa, a ideia era falar da história, né? Como que isso veio para o Brasil e se desenvolveu aqui entre nós. Sim. O que a gente tem mais dessa história, né? Porque é isso. Falar um pouco da história tem a ver com com esse zigue-zague, né? Inevitável, porque é como quando a gente lida com uma pessoa, né? Tem um aspecto biográfico, né? Vivido historicamente, mas tem algo um substrato, né? Que permeia tudo. Então, acho que é isso. Falar de aspectos históricos, né? Cronológicos, de alguma forma, né? Mas tem que poder fazer referência a isso, né? Que é a essência, essa dimensão do cuidado, da empatia. Se não ficar simples, é só pôr no Google e pronto, né? Já pega os dados e tá ali. Mas então, nós somos testemunhas, né, dessa história. Então a gente tem mais a oferecer do que o Google. Sim. Então, a gente tem aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem um aspecto da história, né, de uma versão que foi aparecendo a partir das publicações, que são, né, surge o amigo qualificado na Argentina, depois vem para cá, né,
para o Brasil com os imigrantes, né, argentinos, exilados políticos principalmente, que trazem essa ideia, essa prática. Há controvérsias, né? Tem um psiquiatra lá no Rio Grande do Sul que fala, não, começou lá na clínica, né, Pinel, lá no Rio Grande do Sul, com o auxiliar psiquiátrico, lá na década, no início de 60, né? Outras pessoas na Argentina falam, não, foi por aí, início da década de 60, final de 50, onde, né, em Córdoba, lá numa cidade argentina, tinha um hospital de referência, e o diretor convidava com os residentes, né, em psiquiatria, geralmente, para levar os pacientes e as mães, que era um hospital referência de psiquiatria infantil, para levar os pacientes e as mães para ficarem na casa deles no final de semana, para passar o final de semana em casa. Então, há controvérsias, né? Há versões, né? A paternidade ela é múltipla, né? Mas no Brasil a gente tem essa história do auxiliar psiquiátrico, né? Depois o assistente psiquiátrico, vai surgindo em vários pontos no Brasil, né? Rio Grande do Sul influencia Rio de Janeiro, Recife. Para São Paulo vem um pessoal direto da Argentina, mas tinha brasileiro lá nesse grupo inicial aí, né, em Buenos Aires, no tratamento de pacientes com dependência química, brasileiros que faziam parte desse grupo aí dos amigos qualificados, né, que era cuidar desse momento em que a pessoa precisava fazer coisas fora da clínica ou que ela já poderia sair, né, em alta do tratamento na clínica e tinha que viver, organizar a vida. Então essas pessoas, essas figuras entravam. E aí em São Paulo a gente tem alguns grupos que começaram aqui, né? Tem a casa, tinha o grupo lá da Granja Julieta, né? Que foram iniciando essa prática aqui em São Paulo. E aí ela se difunde, né? Às vezes eu encontrei em certos momentos, assim, poesianos, pessoas que ainda usavam a denominação amigo qualificado no campo do tratamento, do trabalho com deficiência mental, né? Pessoas que vão propondo outros nomes, né? Assistente terapêutico, fica AT ainda, mas é assistente terapêutico, o acompanhante psicossocial, né? A gente tem a história aqui em São Paulo, mas isso é anterior à coisa do acompanhamento terapêutico, a psicologia tinha, no início da psicologia aqui em São Paulo, tinham as visitadoras domiciliares, né? Então já tinha essa perspectiva de ir na casa, desse contato. E que o SUS resgatou ai, como é o nome dele? O agente Agente saúde. comunitário, né? O agente Sim, comunitário. Tem gente perguntando sobre o que nós estamos conversando dentro da pandemia, e eu queria dizer que esse assunto direto da pandemia vai ser abordado durante a semana com a Pamela. Quem perguntou foi a Amanda. Então, Amanda, nós vamos falar sobre o AT na pandemia, porque parece uma coisa impossível, né? Porque, como o Kleber está expondo, tem que estar lá junto, lado a lado, tem que ir na casa da pessoa, tem que visitar ela onde ela está. E nós vamos estar discutindo esse assunto, sim, durante a semana. Então, eu peço para vocês continuarem acompanhando a gente nos outros dias, que a gente responde essa questão, tá? Hoje nós vamos focar mais nessa questão histórica. Como o Kleber está colocando. Acho que por causa do tempo, vou acelerar um pouco você, para falar um pouco do grande evento que marcou a entrada, ou um dos. Aí eu quero ouvir você também. Porque para eu pessoalmente, para mim pessoalmente,
O primeiro congresso internacional, em 2006, foi uma marca muito importante, mas eu não sei se ela é um dos pontos mais importantes, no sentido da divulgação e da consolidação do AT, principalmente aqui em São Paulo e no Brasil. Então, assim, queria te ouvir, porque esse evento para mim foi muito forte. Nós a gente tem isso em 2006. Em 2000, eu tinha começado a formar acompanhantes terapêuticos lá no Humanitas, junto com o Júlio, dentro da fenomenologia. E a gente estava bem no começo, então talvez é mais algo que tem a ver com uma experiência minha do que com uma experiência que abrangeu todos. Então, queria te ouvir um pouco. Ou se tem algum evento anterior que é também tão ou mais importante do que esse congresso. Vamos falar de evento no sentido amplo, né? Existem, vamos dizer, o que vai acontecendo, né, em termos do acompanhamento terapêutico? Grupos, pessoas ou instituições que vão encampando, né? No início não existia formação, a formação vem a partir, né, depois de um tempo, né? Não existia material quase de leitura específico, né? Vai surgindo o que a gente tem de notícias assim. Primeiro livro, né, das argentinas, né, da Susana Mauer, da Silvia Resins, em 85, depois é traduzido aqui. Primeiro livro que surge aqui no Brasil é 91, o livro, né, organizado a partir de um encontro paulista de acompanhantes terapêuticos, lá organizado pela casa, né, na rua como espaço clínico. Então, os eventos foram acontecendo, os eventos na Argentina e aqui, que a gente tem notícia, né, mais desse aspecto do acompanhamento terapêutico. Encontros paulistas, encontros lá argentinos. Em 2003 tem um encontro primeiro encontro ibero-americano, né? Eles tinham feito um congresso argentino, acho. Um primeiro congresso ibero-americano em 2003 e a gente ficou de organizar aqui, foi lá em Córdoba. E foi em Córdoba, não, foi em Buenos Aires. Não, foi em Córdoba e depois se organizou em Buenos Aires, né, o primeiro ibero-americano. Em Córdoba se encontrou algumas pessoas, né, de diferentes lugares, tinha gente da Espanha, eu do Brasil, pessoal da Argentina, e lá brincando falava, poxa, podia ter sido um congresso ibero-americano. E depois o pessoal lá organizou o primeiro congresso ibero-americano. A gente organizou, né? Daí ficou de organizar o segundo ibero-americano aqui em São Paulo e surgiu a proposta de que fosse também o primeiro internacional. Eu acho que esse foi um congresso importante, né? Um evento importante nisso de congregar, de apresentar trabalhos, de reconhecer as pessoas do campo. Então teve uma importância, né? Esses eventos também servem para isso, né? Além das pessoas se organizarem para apresentar os seus trabalhos, os seus percursos, as suas reflexões, que a gente tem aqui nesse congresso, muitas pessoas ouvem, né? Ficam sabendo pela primeira vez do AT, ou às vezes pessoas que vão e falam, nossa, isso que eu já fazia é acompanhamento terapêutico, né? É muito interessante esse efeito também. Uma coisa que o Congresso foi interessante é que no próprio Congresso se lançou uma revista, né, temática de acompanhamento terapêutico com alguns trabalhos que foram apresentados no Congresso. É isso. Depois a gente tentou manter quando realizou de novo em São Paulo em 2012, né? E aí os congressos foram acontecendo anualmente, agora está
numa periodicidade bienal, né? Mas foi um encontro importante, né? Aqui em São Paulo, né? Hospedado pela Unip, né? Na estrutura da Unip ali no Paraíso, né? Então tinha mesas assim simultâneas, muitas vezes. Você fez um comentário desses momentos de encontro, aparecem aqueles terapeutas, aqueles cuidadores, que falam, nossa, então o que eu faço é acompanhamento terapêutico. Isso é um outro tema também que oportunamente a gente vai poder desenvolver. Qual é a diferença do acompanhamento terapêutico, do cuidador, essas classificações e esse receio que os psicólogos e psiquiatras acabam tendo de que qualquer tipo de trabalho entre que um ser humano cuide de outro acabe tendo a mesma denominação, como se fosse possível uma espécie de reserva de mercado ou uma certa sofisticação num sentido hierárquico, vamos dizer assim, né? Então isso também é assunto polêmico, assim, que dá bastante Sim, discussão a respeito e é muito rico, né? sim. É, Tema então, interessantíssimo. porque, né, temos aí uma questão, inclusive isso, né, de reserva de mercado. Até hoje, outro dia eu fiquei sabendo, quando eu entrei na faculdade, tinha lá uma questão entre os psiquiatras e os psicólogos, entre como é, ato médico e o resto, e que estava para ser votado no Congresso e tal. E até hoje isso está lá para ser votado. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que isso já era águas passadas e já tinha acabado. Então, esses detalhes de. O tempo todo está batendo na nossa porta, né, para a gente discutir. E não é que Sim, é caso encerrado. Tem que, enquanto tiver diálogo, tem que esgotar, tem que continuar sim, discutindo. Mas é interessante. Ainda sobre o Congresso, esse primeiro internacional, aquilo que foi gravado em vídeo, ele está no canal do meu site, mas eu queria aproveitar essa live para dizer que está lá por um detalhe fortuito. Ele é histórico. histórico também, mas ele é um material de domínio público. Isso significa que é só quem precisar desse material, além de ir lá no canal e ver o que tem, para ver se quer ou não quer, é só me acionar que eu estou totalmente aberto para colaborar, como é que fala? Para mandar. Esses termos Envia, modernos eu não domino, para conseguir compartilhar. disponibilizar na comunidade e disponibilizar no site que a pessoa quiser que disponibilize, tá bom? Então, o pessoal que está estudando, que vai usar esse material em tese de mestrado, de doutorado, está lá disponível e a gente colabora no máximo que der, tá bom? Para que seja possível. Mas tem a mesa de introdução, a mesa principal, tem algumas mesas redondas que aconteceram lá paralelamente. E, enfim, é um material bem rico. Mas, enfim, eu te interrompi. Eu fico atrapalhando o teu raciocínio, né? Não, Você não me xinga, por favor. não, que era isso também, isso que você está falando é fruto do esforço que houve em 2006 de registrar o máximo possível que a gente podia, né, ou áudio e vídeo, o que fosse possível, registrar o que estava acontecendo, né? Que é isso. Teve alguns congressos que as coisas foram registradas, outras que não, outras que depois viraram publicação, foram lançadas posteriormente, né? Em outros congressos, outros que os trabalhos se dispersaram, mas tem esforços os mais variados. E aconteceu isso, né? Da gente conseguir registrar muita coisa do que foi debatido, né? Dos debates, né? Foi bem interessante. Agora,
é isso, né? Vamos dizer, os eventos, existem esses eventos, né? Esses encontros, né? Com caráter mais acadêmico ou menos acadêmico. A gente tem um fenômeno no Brasil, que é mais Brasil, mas que existe em outros lugares também, né? Essa possibilidade de estar no campo do acompanhamento terapêutico e desenvolver um trabalho acadêmico, né? Uma conclusão de curso, ou uma monografia num curso de especialização, um mestrado, um doutorado, né? E há esse campo, né, que é bastante diverso, que eu acho uma coisa muito interessante, muito rica, né, essa heterogeneidade, que não é um campo que é uma exclusividade de uma formação profissional. A gente tem no campo do AT pessoas que não têm uma formação acadêmica, né? E eu acho que a gente, né, tem que manter isso, tem que avançar, tem que fundamentar, né? Ganhando fundamentação, lastro, mas mantendo esse espírito, né? Esse espírito, né? Isso eu acho algo muito precioso. Espírito bem livre, né? Um Uhum. livre agir com a intenção da ajuda. Qualquer, né, uma pessoa atravessando uma outra pessoa na rua, né, ou ajudando o pacote ou abrir a porta do carro. Né? Qualquer livre Uhum. agir que vá na intenção da ajuda a um outro ser humano. Sim, esse é um pouco o espírito, né? O efeito que isso tem. E é isso, a gente pode ser um vetor, né? Isso pode surgir, né? Emergir de um gesto meu, de uma ação minha, pode emergir de um outro, do acompanhado, do acompanhante, do acompanhado, ou de um outro terceiro, ou do mundo, ou de um bicho. Pode vir de algum lugar, né? Vem de algum lugar. E é isso, não tem uma exclusividade, que é o que você estava falando anteriormente, né? Acho que você fez referência ao ato médico, né? Todo o debate que existe, né, no campo da saúde em relação ao ato médico, onde qualquer ação no campo da saúde ela está referida ao aval, né, de um médico. E o que a gente vê às vezes, né? Eu acompanhei um pouco mais o debate. Atualmente eu não sei como é que está, mas do que eu vi, assim, por exemplo, de coisas na Argentina, do acompanhamento terapêutico virando profissão, tendo um código de ética, e o que você via ali, o que eu percebi era um ato psicológico, um ato psicanalítico, psicológico. Só existe a ter referido a um psicólogo. Um absurdo, né? Eu acho um absurdo, né? Então a gente, às vezes, na ânsia de dar, né, tentar garantias ou cuidar para não haver, né, Na ânsia de distorções. organizar, né, essa coisa tão É, livre, a gente acaba botando uma coleira e abafando e até matando aquilo que só a liberdade pode manter viva. Né? sim. Você sabe que eu estava lendo o Sloterdijk, junto com o Juliano Peçanha, e eu não vou agora pegar onde é que está isso. Até posso me comprometer depois, eu boto lá no nossa comunidade Serateu sobre isso. Mas o Sloterdijk diz até que essa atitude, nos nossos dias, deveria sair do âmbito da medicina e ir para o âmbito da pedagogia. Que esse Uhum. auxiliar, esse que vai na ajuda, teria mais um papel de educador no sentido de quem conduz, né, do educere, do que do médico, que vai usar ali um protocolo específico referido à ciência, à comprovação científica, etc. Né? Que É, nessa discussão que é, está tendo agora, desculpa, sobre como que todos a vacina que precisamos de fato desenvolver, etc. Tem que ter as comprovações aqui, lá, colar.
né? A ciência natural exige isso, e esquece, o pessoal que está discutindo isso, esquece que por evidência também é um tipo de comprovação. Você também pode usar uma coisa desde que, por evidência, aquilo se mostre útil e com valor, né? Tem uma coisa de engessar que é muito esquisito, né? Não cola na nossa prática diária aqui, né? Eu acho que ó, é isso que você estava falando, por exemplo, né, que eu ia comentar, é que em 2006 a gente ficou sabendo, né, e trouxe uma pessoa para falar sobre o que acontece em Israel, que tem lá uma figura que é uma denominação com raízes mais na educação, é uma figura, um profissional que cada cidadão tem direito, se uma equipe multidisciplinar assim o julgar, que tem esse apoio domiciliar na vida, né? Então tem lá uma figura que a gente não sabe como é que surgiu, que história é essa, né? Tinha Olha, poucas notícias. eu Então tenho. tem outras Então, histórias. eu tive conhecimento pessoal com uma pessoa israelense que dizia que os pais, ao saírem para trabalho, não tinham muito com quem deixar seus filhos. Então, criou-se a ideia de uma espécie de um preceptor que ficava em casa com as crianças, tanto cuidando das brincadeiras, do lúdico, como da educação delas. Inclusive, tinha um dos títulos de uma instituição que tinha essa formação desses monitores era Perar. Tinha esse nome de Perar, não sei se a pronúncia está correta. Tinha um contraponto aqui no Brasil com o nome de Pólen, mas era na mesma intenção e era muito de cunho de acompanhamento terapêutico, como nós usamos. São diferentes fontes que vão desembocar em algo muito semelhante, né? Que surgirem em tempos, né, em diferentes lugares do mundo, que a gente tem uma história um pouco mais conhecida, né, que vem do campo do tratamento psiquiátrico. A gente não tem a história do campo das deficiências mentais, né, de figuras que existiam aí. Outra referência, né, que também fazem alusão é a tutora, né, da Helen Keller, né, acho que é Anne Sullivan, se eu não me engano, né, as intervenções, o trabalho que ela fez, às vezes fazem referência como, né, precursor, uma outra história que como ficou bem precursores do famosa é daquele acompanhamento. filme Os Intocáveis, que tem aquele negão de 2 metros e tanto, né? Que cuida daquele tetraplégico. Lembra? É um filme bem famoso, em cima de fato verídico. Ele era, na vida real, ele era um fisioterapeuta. Mas eles puseram alguém que não era nada, né? Na verdade, ele era um imigrante. No filme, era um imigrante, se eu não me engano, sudanês. Mas na vida real, ele era um fisioterapeuta, né? E que tem uma história de amizade, de convívio, onde esse trabalho, né, foi muito bem desenvolvido. Há pouco tempo, agora no Netflix, tem um outro filme chamado Fundamentals of Caring. Fundamentals of Caring. Não. Amizade Improvável. Amizade Improvável. Também um cadeirante. Não sei se é esse que você quer falar. Não. O que eu vi agora há pouco tempo é Abdullah e Vitória. Que acharam um diário desse Abdullah, que era um indiano muçulmano, que se tornou conselheiro íntimo da Rainha Vitória. Isso também é fato verídico. Você vai ver no filme, é um trabalho de troca, de ligação afetiva e de cuidado, que, de fato, é igual o Sancho Panza
e o, No- e o Dom Quixote, né? A Rainha Vitória como no papel de Dom Quixote e o Abdullah no papel de Sancho Panza. Enfim, Uhum, são referências, estão aí na história do mundo. sim. Tá, mas aí voltando no nosso, nesse congresso e nos outros. Ou alguma outra. Estão avisando aqui que nós temos 15 minutos. 15 minutos. Surgiu alguma outra pergunta do pessoal que está assistindo? Alguma questão que... Não, Surgiu aquela do... só essa da pandemia que, de cara, eu não sei se você está sabendo, mas uma coisa que eu posso adiantar nas discussões que vão vir. Então, aí, só reforçando que até sexta-feira, amanhã vai ser às 9 da noite, quarta, 8h30, quinta, 8h30 e sexta, 8h30, vamos ter as outras lives. Amanhã sem óculos não consigo. É o paciente, né? Amanhã é o paciente com a Gabriela Fishman. Na quarta é o AT com a Isadora Caldas. Na quinta, equipes multidisciplinares com Maurício Ai. E na sexta, novos desafios no contexto atual, que é onde acho que a gente vai explorar melhor essa questão da pandemia com a Pamela Maia. Mas está rolando o acompanhamento terapêutico por videocall com bastante frequência. Né? Os alunos que estão em formação comigo, nesse momento que eles passam para o estágio supervisionado, eu achei que ia ter que interromper, porque o CAPES fechou, né? O ambulatório longitudinal lá da Unifesp está também meio parado. A moradia assistida aqui, o Residencial São Paulo, está parado. Então, a gente achou que íamos ter que interromper. No entanto, todos eles estão atendendo pacientes, e não só um, está aparecendo outros, que justamente por causa da pandemia, estão muito necessitados desse acolhimento. Então, sim, vai desde dobrar origami até jogar jogo do... Como é aquele... Batalha naval. Batalha naval, até batalha naval. Está valendo tudo e com muita eficácia, assim. A coisa tá acontecendo. Sim. Eu acho que também, né, o tema de sexta é um tema de história também, né? Porque eu acho que com a pandemia, com isso que, né, do isolamento social, há uma fratura, mas se abre uma outra, né? O campo do AT, ele tem que dar um salto para algum lugar, se reinventar para continuar aí. E ajuda, né? É claro que a gente sente falta, né? Faz falta, claro, o encontro pessoal, físico, né? Tá no mundo, mas é isso. Também vai se vendo qual é a essência do encontro, né? Qual é a essência de mundo, inclusive, né, Kleber? Porque o mundo mudou, né? Claro. Ele não é mais... Tinha uma coisa que eu sempre me enchia a minha paciência, que o AT tinha que ser aquele que iria ajudar o outro ser humano a ocupar os espaços públicos. Essa palavra, essa frase, me atormentava. Agora acabou, não tem mais espaço público. Pronto, chega disso. Porque, né? Que coisa! Mas é isso. O espaço, né? Um espaço virtual, mas é isso, que ele pode ser povoado, né, pessoalmente ou não, né? Na imaginação, um espaço interior, né? Isso tudo tá colocado, tá dado. E é isso. Com o fechamento, o isolamento, né? O sofrimento não diminuiu, o sofrimento aumentou, potencializou. Exatamente. Então, é claro, tem que continuar, tem que se reinventar.
né? Eu gosto muito do Guimarães Rosa, né? O escritor o João Guimarães Rosa. E ele tem umas frases que eu gosto muito, né? Ele fala assim, o sapo não pula por beleza, né? Mas sim por precisão, né? Tem que dar um salto. E acho que ele também tem, uma vez perguntaram a ele, né? Eu já usei isso, acho que até em outras falas, né? Mas eu sempre converso com os alunos, os estagiários. Perguntaram para o Guimarães, né? Quando ele escreveu Sagarana, a primeira publicação dele, já um amigo jornalista, né? Já teve um efeito, né? No meio, né? E o cara queria saber qual que era o método de trabalho dele, né? Ele falava assim, meu método de trabalho é que nem panela de pobre, tudo que caía é tempero. Então, o acompanhamento terapêutico é um pouco esse espírito, tudo que cai é tempero. É isso, tem que dar um destino, fazer alguma coisa com isso, e a realidade se impõe, a vida se impõe. A verdade está na vida. Pois é, a verdade está na vida e tudo é tempero, claro que usando bom senso ali, né? Se caiu, vem aquele lá no sul, quando eu cozinho, vem aqueles besouros atraídos pela luz, que cai lá também. Ali, mais do que tempero, ele vira proteína, né? Mas, enfim, tem que ter esse discernimento na hora de utilizar. Mas Sim. é só utilizar bom senso que não tem erros, né? Pelo menos não tem erros graves. É, o meu monitor AT, que eu tenho, estou com uma AT Moderador. aqui me cuidando da nossa live, está me pedindo, dizendo que nós vamos ter que estar encerrando, mas que o vídeo vai estar disponibilizado na comunidade Seratê e também aqui no Instagram, no IGTV. E amanhã nós vamos conversar sobre quem é esse paciente, né? Quem é o... Claro que falar quem é o paciente vai implicar em falar quem é o cuidador, porque ainda mais nessa questão do Sancho Panza com... Ai, fugiu. Don Quixote. Com o Don Quixote. Fica bem claro, né, que o que acontece com um acontece com o outro. Uhum. E convidar todo mundo para acessar a comunidade Seratê e ficar por dentro de tudo que a gente for fazendo. E já deixar de antemão pré-convidado que nós dois continuamos fazendo essa costura à medida que vierem os interessados, para a gente prosseguir junto, uma amizade, um acompanhamento terapêutico ou não, de longa data que eu e você temos. Sim, sim. Você quer fechar? Quer fazer um último comentário? Aproveitar? Bom, o que eu diria assim, bom, contei um pouco da história, tem aí as publicações, tem uma aula que eu dei há muitos anos, que tem um DVD sobre a história do AT, um pouco da alguns eventos, né? Mas acho que é isso, é um pouco celebrar, tem uma história e estamos vivendo um momento histórico também onde aquilo que era conhecido foi bagunçado, quebrado e a gente está tendo que reinventar o acompanhamento em outras bases ou ver qual é a base essencial, né? Porque a gente está no campo virtual, não sei até quando, e aí e é isso, né? Abrindo a possibilidade que esse trabalho se dê no campo virtual, em algumas condições, em algumas situações. Né? O material Muito interessante. que você tiver, que você achar interessante que fique nesse canal, Comunidade Seratê, manda para mim, porque daí eu deixo os links para o pessoal poder acessar também, Beleza. tá? E a gente vai engordando esse, essa panela, Sim, essa panela aí do Guimarães Rosa. Tá bom, meu querido? beleza. Quero deixar um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou e
Quem perdeu algum pedaço pode acessar para assistir de novo. E, se ficou com questões, escreve lá na comunidade Seratê, que eu e o Kleber nos comprometemos a responder para vocês, o que vocês quiserem. Tá bom, gente? Maravilha. Valeu, minha gente. Valeu, Arthur, Valeu, José. um abraço. Tudo de Obrigado, bom. Kleber. Tchau, tchau. Obrigadão. Em pé.